Olá, tudo bem com vocês? Mais uma vez eu vim fazer mais um vídeo. Eu tô um pouco sumida por causa da correria, mas eu vim trazer um assunto polêmico, mas importante. E curte, comenta, compartilha com quem você acha que precisa. É um assunto que precisa realmente que as pessoas tomem conhecimento no meio cristão. E eu tô meio sumida daqui, por conta da correria, de outras coisas que eu tenho para fazer. Esse assunto é um assunto que Deus já tava me cobrando faz umas 2 semanas. Vocês não sabem o tanto que tá difícil para me iniciar esse assunto. Eu tô tentando essa semana, de tudo quanto é forma, iniciar e não consigo. Alguma coisa acontece e eu não inicio esse vídeo. E aí hoje eu tive a certeza absoluta o quão importante é esse assunto. Então, o versículo de hoje que a gente vai ler tá lá em 1 Coríntios 6 e o versículo é o 12. E diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Vocês têm que concordar que nem tudo está escrito na palavra de Deus. Nem tudo que está proibido dentro da palavra significa que é permitido a gente fazer. Um exemplo claro é que não precisa estar escrito na palavra que apostar em jogos de azar não é da vontade de Deus, porque a gente já sabe disso. Então, às vezes falta discernimento pra gente fazer as coisas conforme a vontade de Deus. E o tema que hoje a gente vai tratar é sobre sexo anal. Deus já tá me pedindo esse tema há alguns dias e eu vou contar algumas experiências, alguns testemunhos pra vocês. E é isso. O que eu tenho pra falar sobre esse assunto pra vocês? Eu era uma pessoa que eu praticava, eu sou, como vocês sabem, eu sou casada e cristã, mas eu tinha essas práticas. E em determinado momento, o Espírito Santo, ele foi trabalhando, ele foi falando comigo a respeito desse assunto. E como que foi? Eu vi alguns vídeos, eu vi alguns comentários sobre esse assunto, mas eu não acreditei de imediato naquilo que estava sendo falado. E aí o que eu fiz? Como às vezes a gente não aprende com o erro do outro, a gente aprende com os nossos próprios erros. Eu não aprendi com o erro do outro e eu pedi para Deus me dar uma experiência com aquilo. Eu falei pro Senhor o seguinte, falei: Senhor, se isso de fato não é do seu agrado, se isso te entristece, se isso não faz parte daquilo que o Senhor tem para mim, então me mostra, me faz sentir algo diferente a respeito disso. E aí o Senhor foi trabalhando, o Senhor foi me mostrando, o Senhor foi confirmando e o Senhor foi testificando. Até chegar no ponto de eu ter certeza que isso de fato desagrada a Deus. E aí o que acontece? Por a gente estar casado, a gente acha que tudo é permitido. Só que dentro do casamento, não é tudo que é permitido. A gente não pode se privar um do outro. A relação sexual ela é feita para isso, para unir o casal. Sexo é renovação de aliança cada vez que a gente tem uma relação sexual. Essa relação sexual, ela nos aproxima, ela nos torna mais íntimo um do outro, tanto fisicamente como espiritualmente. Por isso, o que acontece é que quanto mais o casal tem relações sexuais, mais parecidos eles ficam, porque espiritualmente falando, é um pacto que é feito ali. A nossa cama, a relação sexual é feita no altar que é a nossa cama. Então, ali tem um derramamento de sangue e ali é feito uma renovação. É como se a gente renovasse todos os dias, todas as vezes que a gente tem relação, o nosso compromisso. Aquilo que a gente tem aqui na terra e aquele compromisso que a gente tem diante de Deus. Então, por isso que é importante a gente saber aquilo que o que convém a gente fazer e o que não convém. O sexo, ele é feito para transmitir prazer para o casal. É algo que foi criado por Deus por isso. Tanto que a zona sexual é erógena, ela é sensível ao toque, ela foi feita então pro prazer. Só que a gente tem que levar em consideração que tem coisas que não devem ser usadas por conta do nosso desejo desordenado. Por quê? O que é o desejo desordenado? É um desejo excessivo, é algo que é fora do normal,
É algo que às vezes atrapalha tanto a nossa vida, tanto os relacionamentos com que a gente está. E teve uma vez, já sabendo disso, porque o que aconteceu? Quando eu decidi não ter mais essas práticas, eu pedi para o Espírito Santo me fazer ter nojo dessa prática. E realmente aconteceu. Ele sabia que eu precisava, ele sabia que a intenção do meu coração. E eu pedi para ele, Senhor, me faz ter nojo dessa prática. Me faz ter repulsa por isso. Porque se essa prática te faz te entristecer, te desagrada, então eu quero ter nojo, eu quero ter repulsa disso. Eu quero ficar o mais longe possível disso. E aí o que aconteceu? Em um determinado momento, não faz muito tempo, mas eu já sabia que era errado, eu já sabia que essa prática não era da vontade de Deus, eu já sabia que desagradava a Deus, e eu acabei tendo essa prática de novo, há um tempo atrás. E aí o que aconteceu? A gente precisa entender o seguinte, quando a gente tem uma relação, ou a gente faz algo contra a vontade de Deus, a gente abre brechas espirituais para o inimigo trabalhar. E aí, o que são essas brechas? Ele pode atuar no casamento com adultério, ele pode atuar na vida dos nossos filhos, eles podem atuar no nosso financeiro. Por quê? Porque é uma desobediência. Quando a gente age com desobediência diante de Deus, tem consequências. E através dessas brechas, ele não pode atuar na nossa vida até que abrimos essas brechas. A partir do momento que a gente abre brecha, que a gente dá uma legalidade, a gente abre uma porta de entrada, ele entra e aí ele faz aquilo que ele quer com a autorização de Deus. Porque Deus, ele dá essa autorização no sentido de que se eu não quero que o inimigo atue na minha vida, então eu tenho que fechar essas brechas. No primeiro momento que eu abro essa brecha, Deus não impede o inimigo de tocar na minha vida. Porque aí eu abri essa legalidade, eu dei essa autorização. Materialmente, para tentar explicar para vocês, é como se ele tivesse um papel e com aquele papel ele chega diante de Deus e fala, essa pessoa desobedeceu, eu posso tocar. E Deus, ele é justo, ele olha o que o diabo tá falando e olha o que a gente fez e aí ele tem que dar essa autorização pro inimigo trabalhar. Porque nós demos essa autorização. Quando cremos em Jesus, nós temos a autoridade de fechar essas brechas. Só que quando a gente abre, a gente também dá legalidade para o inimigo. E quando a gente tem essa prática, que é o assunto que a gente vai falar aqui, a gente abre brecha espiritual. Eu vou usar o termo atrás para não ter que falar sexo anal toda hora, por causa das minhas filhas que estão em casa. E também porque se eu ficar falando isso no vídeo o tempo todo, dá problema nos vídeos, eles vão restringir. Então eu vou usar o termo atrás. O que aconteceu? O que eu tava contando? Eu tive essa prática um tempo atrás e eu já sabia que era errado. E depois de ter essa prática, a gente foi dormir. E aí é aquele negócio, né? Vem aquele peso muito grande, mas a gente não ora, mas a gente sente aquele peso. Eu sinto aquele peso. Eu senti aquele peso, né? Não sinto, senti aquele peso. Veio aquele peso muito grande, parecia que tinha algo sobre as minhas costas. E aí a gente foi dormir, eu fui dormir. E aí o Espírito Santo me deu um sonho. E nesse sonho, o que eu vi? Eu vi essa casa onde eu moro e eu vi vários cômodos. Ela tava diferente, mas eu sabia que era nessa casa. E o inimigo, ele tava com um papel, com uma autorização. Na época, quando eu sonhei, tava escrito, era como se uma autorização para ele tocar na minha filha mais velha. E era de madrugada isso, quando eu acordei, enquanto eu sonhava. E aí ele procurava por ela em todas as portas. E aí antes dele chegar no quarto dela para abrir, o Espírito Santo me fez acordar. E aí quando eu acordei, eu senti um medo muito grande. Porque logo na hora que eu acordei, eu senti uma presença muito forte do inimigo dentro do meu quarto. Muito forte mesmo. E aí eu fiquei um pouco sentada assim para tentar digerir aquilo que eu tava vendo, aquilo que eu tinha visto no sonho e aquilo que eu tava sentindo. E aí eu acordei meu esposo, aí o entendimento caiu. Quando o entendimento caiu sobre aquilo que estava acontecendo, eu peguei e fui orar. Eu chamei meu esposo para orar e falei, vamos orar. Só que eu não estava entendendo ainda o motivo por que aquilo. Demorou cair o entendimento. E aí, enquanto eu orava, eu senti uma presença muito forte. Eu cheguei a ver um vulto passar e senti uma presença muito forte do inimigo aqui.
E aí o Espírito Santo me dava na oração sobre ele não tocar na minha filha. Só que aí ele me deu de ler o Salmo 91. Quando chegou naquele versículo que fala assim, ó, a sua verdade é o teu escudo e a tua defesa, o Espírito Santo começou a conduzir a oração, aí eu falar sobre arrependimento, que aqui tinha arrependimento. E aí enquanto eu orava, meu esposo começou a tocar, só que conforme eu ia orando, eu sentia muito arrepio no corpo, só que ao mesmo tempo eu sabia que ele ainda estava aqui. E aí teve um determinado momento que eu olhei para o lado da garagem e eu vi ele lá. Eu vi o inimigo lá, ele ainda estava aqui. E aí eu comecei a orar com mais força, pedindo mais a misericórdia do Senhor, pedindo perdão sobre aquilo. E aí eu falei pro Senhor, eu ainda sinto a presença dele aqui. E aí comecei a repreender, até que saiu. E antes disso, meu esposo foi lá e ungiu minha filha no quarto. E aí no outro dia, aí a gente foi dormir. Pensando naquilo, eu comentei com meu esposo sobre isso. Falei, nossa, era como se ele tivesse uma autorização para tocar. É como se ele pudesse tocar. E aí, o que aconteceu? No outro dia que caiu o entendimento. Aí vem o arrependimento. Quando o arrependimento veio, que eu entendi o que estava acontecendo, e entendi a brecha que eu havia abrido, que a gente havia abrido, aí a gente, é aquele negócio, né? Aí quando a gente falha assim, desobedece, aí o primeiro pensamento que vem é aquele, né? Nossa, agora acabou. Eu sabia que era errado, fiz assim mesmo, agora Deus não vai me perdoar. Eu cometi um pecado consciente, agora acabou. E eu orei, eu pedi perdão, e eu chorei, eu clamei ao Senhor. Chegou a noite, no outro dia tinha culto. E Deus, ele é tão maravilhoso que eu fiquei preocupada com aquilo o dia todo com aquilo. Quando eu cheguei à noite, a palavra era totalmente diferente desse assunto. Só que era um irmão de fora. E no meio da palavra ele falou assim, ó, tem alguém aqui que fez algo errado, que agiu em desobediência a Deus. E tá preocupado se Deus vai perdoar. Aí ele falava assim, ó, Deus manda te falar que ele te perdoa, mas vai e não peca mais. E aí ali eu senti um consolo, eu senti que Deus me perdoou porque eu tava preocupada. E às vezes é normal a gente achar que Deus não vai perdoar, porque a gente entende a gravidade da desobediência, a gente entende a gravidade do pecado, mas a gente precisa compreender também que Deus, ele tá ali para perdoar, não como uma autorização porque eu sei que ele perdoa, eu vou fazer o que é errado e depois eu vou pedir perdão, mas com uma certeza de que se eu errar, eu sei que eu indo até ele, eu sei que ele vai me perdoar, eu sei que ele não vai entender, porque ele não vai entender a desobediência, ele nunca vai passar a mão na nossa cabeça, ele nunca vai concordar com o nosso erro, mas ele vai olhar para nós com um olhar de misericórdia, com um olhar de bondade, com graça, é o favor imerecido, ele vai não dar o castigo que a gente merece, mas muitas das vezes ele vai aliviar o peso daquilo que fazemos, as consequências daquilo que fazemos, a gente colhe mais. Ele tem misericórdia, ele nos perdoa. Mas é por isso que eu falo pra vocês, a brecha que abrimos naquele dia foi muito grande. E a brecha foi tão grande que ia ser tocada nas minhas filhas. Entende? Às vezes a gente age com desobediência e às vezes não é em nós que o inimigo vai tocar, é nas nossas filhas. Por quê? Porque às vezes na nossa filha dói. Às vezes em alguém próximo dói. E às vezes, quando a gente abre essas brechas, às vezes ele não vai tocar na nossa vida somente. Ele vai tocar na vida dos nossos filhos. Porque a desobediência, ela abre brecha, ela abre espaço para que isso aconteça. Então, o que eu falo para vocês? Tem gente que vai falar assim, ai, mas eu não acredito nisso. Eu pratico isso, eu não vejo nada demais. Consulte o Espírito Santo. Fala, Senhor, se de fato isso que ela tá falando é verdade, se ela viveu realmente isso, talvez você vai ver esse vídeo e você não vai entender a minha experiência. Talvez você vai precisar passar uma experiência face a face com Deus para que você entenda que isso é errado. E não é errado você fazer isso. É bom que a gente aprende com o erro do outro pra gente não precisar sofrer. Mas nem sempre vai ser assim. Se você não acredita, porque talvez você olhe e vai falar assim, eu não acredito nisso, eu acho que não tem nada demais. Só que a gente precisa lembrar que o fato de você acreditar ou não que isso existe, o espiritual ainda está atuando. O inimigo, ele ainda está trabalhando. O fato de você não acreditar não impede ele de trabalhar, muito pelo contrário. É até melhor para ele, porque enquanto você não acredita,
você continua praticando, ele vai entrando mais na sua vida, ele vai destruindo mais, e ele vai roubando mais, porque a intenção dele é matar, roubar e destruir. Então ele vai entrar no seu financeiro, ele vai entrar na vida das suas filhas, dos seus filhos, ele vai entrar no seu casamento, ele vai entrar no seu trabalho. E quanto mais você não acredita, mais ele entra. Porque o inimigo, ele não entra do jeito que ele é. É sutil, é de maneira que a gente não percebe, é nas entrelinhas, é naquilo que a gente... Sabe uma fala muito... a frase do... não tem problema, isso aqui Deus permite, Deus não vai impedir. Ah, isso aqui pode, isso aqui não tem nada demais. É uma frase assim, assinada Satanás embaixo. Porque ele entra no não pode, não tem problema, isso aqui não tem nada demais. E aí, através dessas frases, a gente começa a normalizar coisa que antes a gente já tinha certeza que era errado. Eu já sabia que era errado. Eu já tinha certeza. O Espírito Santo já tinha falado. Eu já tinha experiência. Então, não é algo que ele não tinha testificado. Mas se você é uma pessoa que não acredita, faz prova do Senhor. Deus não te pede de fazer prova. Fala, Senhor, mostra pra mim. Me faz ter nojo. Se você até hoje teve essa prática, pede pro Senhor, eu quero ter nojo. Eu quero ver anormal. Eu quero, quando eu pensar nessa prática, meu coração entristecer. Eu sentir repulsa por isso. E o Senhor, você pode ter certeza que Ele vai começar a fazer você sentir isso. E aí, o que acontece? Às vezes... Tem mulheres que fazem essa prática não porque quer, mas pela pressão do marido. O que acontece? Eu atendi, teve um dia que veio uma mulher aqui, eu aconselhei ela, casada há muito tempo. Era o segundo casamento dele, ele tinha filhos desse primeiro casamento, né? E com ela não tinha nenhum filho. E ela já tinha mais de 40 anos. Ela veio pedir conselho pra mim. E aí o que ela relatou pra mim nesse dia? Que ele queria só ter relação lá atrás. E aí a justificativa que ele dava pra ela é que a ex fazia assim. E aí por conta disso era uma pressão psicológica que ele fazia com ela pra que ela fizesse. Só que aquilo que prendia ela não era o desejo de fazer. Ela não concordava com essa prática. Só que ela fazia pelo medo do que ele poderia fazer. Porque o que ele deu a entender quando ela me contou? Que se ela não fizesse, ele trocaria. Se ele não fizesse, ele trairia ela. E aí o que acontece nesses casos? A gente precisa compreender o seguinte, a relação sexual entre o casal, ela não é uma moeda de troca. Aonde eu preciso fazer algo que muitas das vezes vai contra os princípios de Deus para agradar alguém, porque se essa pessoa desagradar ou se ela não está satisfeita com o que eu não estou fazendo, ela vai me trocar ou me trair. A gente precisa entender que o casamento é uma relação mútua, onde eu entrego e o outro me entrega, onde é uma via de duas mãos, onde é baseado em segurança. E ela ficava baseada nesse medo. Mas deixa eu te falar uma coisa, talvez não seja seu caso, porque tem casos que a gente pratica porque a gente não sabia que era errado, e aí a gente faz. Mas tem o caso dela, que ela era pressionada. Se esse é o seu caso, o conselho que eu dei pra ela e o conselho que eu te dou é o seguinte, não faça, não passe por cima dos seus princípios e valores, não passe por cima da vontade de Deus para agradar homem, para agradar a mulher. Não, se for para desagradar alguém, desagrade quem for, mas não desagrade a Deus. Ah, mas e se ele procurar lá fora? Deixa procurar. Ah, então você tá falando que não é para fazer? E aí ele vai procurar. E se ele procurar? Aí ele vai estar mostrando aquilo que estava dentro dele. Sabe por quê? Porque quando você está fazendo algo para segurar alguém, você está desagradando a Deus. Deus, ele não faz nada ao seu respeito. Mas quando você se recusa a fazer algo porque isso tá machucando o coração de Deus, e você tem a coragem de falar assim, ó, por causa do Senhor eu não vou fazer, e seja feito conforme a sua vontade, eu arco com as consequências que for, e se a consequência for ele fazer isso, então que faça.
Porque aquilo que a gente faz de errado, a gente presta conta. Você fazer isso pela pressão é uma responsabilidade sua que Deus vai te cobrar. Mas o que ele vai fazer a partir disso também é responsabilidade dele. Porque um relacionamento, Jesus ele veio morrer na cruz é para nos deixar livre, não presa. Se o fato de eu não ter uma relação atrás com alguém fizer com que ele me traia, ou com que ele procure outro alguém ou me abandone, é porque a gente precisa rever se a pessoa realmente ama, se existe entre vocês amor. Porque a palavra de Deus ela é clara, ela fala que no amor não existe medo. E além disso, diz que o amor ele lança fora o medo. Se tem um medo é porque alguma coisa aconteceu para que gerasse esse tipo de pressão. E vamos levar em consideração o seguinte, ninguém consegue ter prazer numa relação sexual onde existe medo e essa pressão o tempo todo. Quem que consegue relaxar numa relação sexual e ter prazer, ter orgasmo com alguém que você sabe que se no primeiro momento que você não vai fazer, essa pessoa vai te trocar? Não existe isso. E você tá desagradando a Deus porque você não tá fazendo com prazer. Sabia que fazer relação, sabia que fazer sexo com seu esposo, fingindo que tá sentindo também é pecado? O sexo é a renovação de aliança, foi feito por prazer dos dois. Se você está fingindo, se você está fazendo por obrigação ou por medo, você está pecando. Porque não foi para isso que o sexo foi feito dentro do casamento. O sexo foi para aproximar, foi para renovar a aliança. Foi para que vocês ficassem cada vez mais unidos, cada relação que vocês tenham. E aí o que acontece? Às vezes você é homem e você está se beneficiando desse medo. Ah, mas eu não tenho culpa que ela tenha esse medo. Tem sim. Por que ela tem esse medo? Porque em algum momento como homem você falhou no sentido de não dar essa segurança. Porque a palavra é clara. O homem ele deve dar segurança para a esposa. Ele deve mostrar para ela que ele é digno dessa confiança e mostrar para ela que não é essa situação que vai fazer com que ele procure outro ou que ele abandone. Se ela está com esse sentimento é porque você está falhando. Está faltando diálogo, está faltando entrega. Não é o que a palavra diz? O marido ele deve dar a vida pela esposa. Alguém que dá a vida não é alguém que pressiona ou alguém que faz a pessoa fazer algo por medo. Ah, mas eu não pressiono. Mas talvez o seu comportamento e a sua atitude, às vezes as suas falas, faz com que a pessoa fique nessa situação. E quando eu falo que você se beneficia, é no sentido de que se ela tem medo, quanto mais ela puder te entregar, ela vai te entregar. E aí você vai recebendo. Em que momento você vai ter esse diálogo com ela e passar essa segurança? Porque aquilo que você está fazendo, se beneficiando, é responsabilidade sua e Deus ele vai te cobrar. Não pense que a responsabilidade não é sua. Dentro do casamento, a responsabilidade é dos dois. Se um está sofrendo, se o marido está sofrendo, a mulher tem responsabilidade. Se a esposa está sofrendo, o marido tem responsabilidade. E não tem como a gente fugir dessa responsabilidade. A gente pode fugir dessa responsabilidade para o homem. Mas para Deus, de Deus, a gente não tem como fugir dessa responsabilidade. Então, o que é que você fez que gerou essa dúvida? O que é que você falou que gerou esse medo? Qual o comportamento lá atrás que você teve que gerou essa insegurança? Porque a mulher, nos braços do homem, ela tem que ter essa segurança. Ela tem que ter a certeza que ela pode contar com ele. Que independente de ter uma prática ou não, independente se tá bem ou não, ela tem que olhar para você como porto seguro. Você, como homem, tem que ser o porto seguro. Tem que ser o aconchego. Tem que ser alguém que ela olha e fala assim, ó, eu posso contar. E casamento não é só sobre sexo. O casamento, ele é amor, ele é entrega. Ele é sacrifício. Se você não se sacrifica, você não ama, porque o amor fala de sacrifício. Jesus sacrificou. Então, vamos trazer a responsabilidade para cada um de si. E vamos lembrar os porquês das coisas estarem acontecendo. Porque Deus, ele tá analisando tudo. Às vezes a gente costuma olhar e achar que Deus está analisando a nossa vida, mas não tá analisando a nossa vida sexual. Ele tá analisando tudo. Deus, ele vê tudo. Ele vê as intenções. Ele vê se você está se aproveitando da situação.
Ele vê o sentimento que a sua esposa tá tendo de medo. Mas com certeza, com a certeza que é o Espírito Santo que tá falando na minha boca, eu te falo. Não faça. Não faça. Se vir te cobrar, se vir te falar, mas a fulana faz. Eu não faço. Mas por quê? Porque desagrada a Deus. Eu não faço. Eu não faço. Não faça. E eu te dou uma certeza. Quando você não faz pelo medo, pela pressão que o inimigo quer te impor, porque é o próprio inimigo que te põe essa pressão. Porque Jesus, ele não te pressiona. Jesus, ele te fez para ser livre. Quão maravilhoso é você ter uma relação sexual com seu marido porque você quer. Porque você tá com vontade de fazer. Porque você tá olhando para ele e você tem desejo nele. E não pelo medo. Tem algo de errado se tem medo. Tem algo de errado se tem pressão. Relação sexual é para ser saudável. Não no sentido de eu vou negar tudo, mas de saber o que é certo e o que é errado e saber que na relação sexual normal, ainda que eu não esteja com vontade, eu tenho que ceder pro outro. Mas em geral o sexo foi feito para ter prazer pros dois. E eu anotei aqui, o sexo anal, ele é tão contra a natureza. Gente, o ânus, ele não foi feito para entrar nada. Ele foi feito para sair. Tanto que não tem lubrificação. Ele abre fissura, ele gera sangramento, dor, infecção urinária, lesão. Dependendo da gravidade, da frequência que se faz isso. A pessoa, ela pode até ter uma dificuldade para segurar fezes. Vocês acham mesmo que Deus ia fazer uma relação sexual desse jeito dentro do casamento, que é santo? De verdade. O Deus que criou o homem para ser saudável dentro de um casamento, o homem e a mulher. O Deus que fez o casal para se entregar. Vocês acham mesmo que Deus ia proporcionar dor, sangramento, doença? Vocês acham que Deus criou algo assim? Deus, ele é perfeito. Se ele criou já para sair, é porque é para sair, não é para entrar. E às vezes a gente vai contra a natureza, por quê? Por causa do desejo desordenado, muitas vezes ligado à pornografia, ou à prática que a gente teve às vezes com o relacionamento anterior, que é o caso dessa pessoa. E a gente quer trazer algo que é abominação para dentro de um casamento que é santo. E não estamos falando de ímpio, a gente está falando de crente. Vocês acham que... Quantas pessoas vocês acham que vêm pedir conselho para mim e fala que tem essa prática? E tá dentro da igreja, é convertido. Não entende a gravidade. É dentro da igreja. Esse conselho é para dentro da igreja, porque fora ninguém tá nem aí com o princípio. Ninguém tá nem aí com Deus. Cada um quer fazer os seus desejos, suprir as suas necessidades. Só que a gente como cristão, porque aqui eu aconselho cristãos, a gente tem que entender que é errado, tem que entender que isso vai contra a vontade de Deus, vai contra inclusive a natureza, porque biologicamente não tem quem concorde com essa prática. Se você falar com o médico, ele vai te falar os riscos que isso causa. Aí a pergunta que eu te faço, o seu esposo, a partir do momento que ele tem a luz sobre isso, ele sabendo da gravidade e do risco que você pode correr tendo isso, ele vai insistir? Ele vai insistir? Um homem que é chamado a Deus para proteger, para cuidar, para dar vida pela esposa, ele vai fazer algo para ferir o próprio corpo dele? Porque a palavra diz assim, que o homem quando fere o corpo da esposa, ele tá ferindo o próprio corpo, porque a gente é um corpo só. A gente se tornou um. Então a gente tem que reavaliar. E se ainda é o caso da pessoa ainda exigir, não faça. Você não é obrigado a fazer nada que você não quer. Você não é obrigada. Fale não. E arque com as consequências. E tenha certeza que o seu não para obedecer a Deus vai ser suficiente para ele agir. E deixa a pessoa fazer o que ela quiser. Sabe por quê? Porque da onde que vem esse medo da pessoa fazer isso? Quando a gente faz algo por medo, a gente tem uma sensação de controle. Eu vou fazer porque assim eu consigo controlar ele. Você não controla. Você não controla.
Não é o fato de você fazer ou não fazer que vai controlar o outro. Ninguém tem domínio sobre ninguém. Ninguém tá 24 horas com ninguém. Ninguém pode garantir nada. E é exatamente por esse motivo que a gente não pode garantir nada, que a gente não deve abrir mão dos princípios e valores, passando por cima da vontade de Deus. Não desagrade a Deus. Que desagrade quem for. Que discorde quem for. Mas não desagrade ao Senhor. Não desagrade ao Senhor. Porque tem consequências para você e tem consequências para o seu esposo. Tem mulher que já falou assim pra mim que sente mais prazer atrás do que na frente. Aí eu falo com toda certeza, se você é mulher e você sente mais prazer do que atrás do que na frente, tem demônio atuando. Ai, mas isso é religiosidade. Tem demônio atuando, porque essa área não foi feita pra isso. Tem demônio atuando. E eu falo com propriedade, porque tinha época que eu sentia. Não mais do que na frente. Mas eu sentia. E tem demônio atuando. Tem demônio. Então começa a ter discernimento e começa a falar sobre isso com o Espírito Santo. E aí ele vai começar a mostrar pra você o que é certo e o que é errado. Tem gente que tem aí prática de 15, 20 anos de casamento e esse tempo todo tem essa prática. E esse tempo todo não prospera, esse tempo todo entra adultério, esse tempo todo a pessoa é promíscua porque tá abrindo brecha e não sabe. E o inimigo tá atuando. Enquanto você tá lá, ó, desapercebido, ele tá entrando pelas beiradas. E você nem sabe o que tá acontecendo. Ai, mas é só isso que faz ele abrir brecha. Não, não é só isso. Mas a desobediência em si, ela gera consequência. E uma das consequências é as brechas abertas para ele entrar. É como se você abrisse a porta e convidasse ele para entrar dentro da sua casa. Se você está confortável pelo fato dele entrar dentro da sua casa, eu respeito a sua opinião, mas não é algo que eu quero ele transitando da minha casa. Muito pelo contrário, eu quero ele bem longe da minha casa. Bem longe das minhas filhas. E bem longe da minha vida. Então, se você tem dúvida se é Deus, fala com ele. Faz prova, eu quero que o Senhor me mostre. Pede pra ele te colocar nojo. Quando eu falo pra você assim, ó, não faça, eu sei que é difícil abrir mão desse controle pelo medo do outro fazer algo. Porque isso geralmente vem de uma insegurança muito grande que o outro colocou dentro de você. Mas chega pro Senhor e faz uma oração. Deixa eu dar um exemplo de uma oração. Chega pro Senhor e fala assim, Senhor, até hoje eu fiz essa prática por medo. Até hoje eu fiz aquilo que te desagrada sem saber, mas pela pressão. E eu ainda tenho medo. Eu ainda tenho medo de acontecer algo, dessa pessoa fazer algo de errado, a partir daquilo que eu não estou fazendo. Mas em obediência a ti eu decido não fazer. E eu arco e eu sofro com as consequências. Eu tô disposta a enfrentar tudo para não te desagradar. Seja feita a tua vontade. E pede pro Senhor para convencer a pessoa que tá com você. Porque o único que pode convencer é o Espírito Santo. Mas por isso que a gente pode tomar atitude por nós. A gente não pode tomar atitude pelo outro. Mas às vezes, com a nossa mudança, a mudança ela chega no outro. É o que a palavra diz. A mulher, ela ganha o marido sem palavra, só pelo seu porte, o seu modo de agir. Então, chega no Senhor e abre mão. Fala, Senhor, eu abro mão desse controle porque eu entendi que eu não tenho esse controle. Eu entendi que eu não sou o Senhor que vejo o tempo todo e eu não posso garantir nada. Então, eu te entrego esse controle. Faz a sua vontade. E você pode ter certeza que com o seu arrependimento, com a sua confissão, a sua entrega, você pode ter certeza que o Espírito Santo ele vai começar a trabalhar ao seu favor. Ainda que o outro fique desconfortável. É normal. Tá sendo quebrado um padrão. O outro ele não vai gostar. Ele não vai se sentir confortável. Mas o que importa é você ter a certeza que Deus está se agradando de você. Se você tiver essa certeza, não se importe. Não se importe. Porque é Deus que faz. É Deus que convence. Então, esse é o vídeo de hoje para vocês.
é um chamado a refletir. É um assunto que o Espírito Santo já estava falando comigo há umas 2 semanas. Não queria fazer, não queria falar sobre isso, porque é um assunto assim que eu não gosto muito de falar, não é algo que me deixa confortável, até porque eu já pratiquei e eu sinto vergonha, não é algo que eu me orgulho. E o fato de eu saber que eu desagradei a Deus por muito tempo também me entristece, por mais que eu me arrependi, por mais que Deus me perdoou. Eu entendo a gravidade daquilo que eu fiz, então não é um assunto que eu gosto, mas a gente tem que fazer tudo por obediência. É igual eu costumo dizer, tem gente que acha que a gente vem aqui e a gente escolhe o tema, eu não escolho. O Espírito Santo, às vezes, enquanto eu tô tomando banho, às vezes, enquanto eu tô fazendo minhas obrigações, às vezes, no último dia de eu fazer, às vezes, ele me dá o tema. E aí o Espírito Santo vem trazendo o assunto e testemunho para contar. E às vezes a gente não quer fazer. Mas aí, às vezes, o Espírito Santo, conforme os dias vão passando, ele vai falando. Ele vai te pedindo, ele vai exigindo, ele vai te apertando, até chegar ao ponto de você ter que fazer. E não é um dia que eu faço vídeo. É um dia que eu não costumo fazer. Mas eu tive que fazer. Porque é algo que o Espírito Santo tá me cobrando. Então eu espero que tenha contribuído na sua vida. É igual esses dias eu ouvi, né? De uma amiga, ela falou assim: ai, por que eu fui ver seus vídeos? Agora que eu vi seu vídeo, tem umas coisas que eu fazia errado, que eu achava normal, agora eu não posso mais. E é sobre isso. Se o Espírito Santo tá alcançando a vida de alguém, eu fico feliz que através do meu testemunho, dos erros que eu cometi, eu possa gerar alguma coisa na sua vida, transformar de alguma maneira. E o nome de Deus ser glorificado através disso também. Porque até aquilo que a gente faz de errado, o Espírito Santo ele usa pra curar as pessoas, pra libertar as pessoas. Porque a gente que já passou por muita coisa, a gente vem de um lugar de dor, então a gente sabe como que é passar. A gente tem alguns segredos, né, que o Espírito Santo entregou na nossa caminhada de dor, de sofrimento, que às vezes vai ser resposta pra alguém. Então, pra mim é um privilégio estar aqui, mas é igual eu falo pra vocês, não é confortável, mas a gente tá aqui pra fazer aquilo que o Senhor manda. E é isso que importa. E se eu fico feliz que se de 10 pessoas que assistirem, se uma conseguir se arrepender e conseguir retornar em obediência ao Senhor, eu já fico mais do que satisfeita, porque o meu propósito é esse, é ser útil na obra do Senhor. Então, esse é o vídeo de hoje. Medite, ore ao Senhor, tenha seu tempo com Ele e comece a viver de acordo com o que a palavra manda você viver. E a partir dessa relação que você tem, a partir desse pecado confesso, eu creio que o Espírito Santo vai trazer luz a muitos outros que você pratica e que precisa ser mudado também, porque o Espírito Santo ele faz isso. Então esse é o vídeo de hoje, um beijo para vocês, até o próximo, tchau, tchau.